Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, e hoje nós estamos tendo o prazer de receber Nazareno Afonso, urbanista e um especialista em transporte no nosso país. Nazareno, no primeiro bloco você estava terminando de explicar a questão da mobilidade, e eu gostaria que nesse bloco você termine de explicar a questão da mobilidade e fale um pouco dos seus projetos. Eu sei que você tem projetos muito interessantes, que você fale um pouco deles. Olha só, então em primeiro lugar é isso, quando nós conseguimos fazer com que a mobilidade fosse um senso comum, nós estamos introduzindo essa mudança de paradigma. Introduzindo todos esses ingredientes, condicionamento, carro, pedestre. Falando tudo de uma coisa só, certo, e não mais separado. Então agora a gente vai falar do conflito do pedestre com o automóvel, vai falar da questão da motocicleta, que interfere no conjunto dos acidentes com mortes que tem no Brasil. Nós vamos falar da bicicleta, como é o espaço da bicicleta, o espaço da calçada, que calçada é essa que a gente precisa, qual é o espaço dela, a discutir o estacionamento do carro. Isso é uma coisa só. Antes era tudo separadinho. Isso tudo, hoje em dia, chama-se mobilidade. Mobilidade. E hoje a gente começa a ter alguns princípios nisso. Um deles, por exemplo, não é mais a palavra de ordem não é mais fluidez do automóvel, ou fluidez do veículo. A nossa palavra de ordem agora é fluidez do transporte público. Claro. Como é que você faz fluidez? Uma coisa muito simples, só basta tirar os estacionamentos onde passa ônibus. Não pode ter estacionamento. Brasília é mais difícil a gente ver isso, mas em outras cidades no Brasil é uma loucura a quantidade de estacionamento, não havia que passa ônibus. Não estou nem falando de corredor exclusivo, estou só falando ainda. Aí nós vamos falar de fluidez das bicicletas. Como é que a gente garante? Você tem de construir ciclovias, ciclofaixas. Como é que você faz ciclofaixa? Integração do transporte, integração uma metrô, com a outra. do então ônibus. Tudo isso a gente começa, a palavra mobilidade começa a juntar isso. Então, você me perguntou sobre os projetos. Eu acho que tem um que ele pegou também no Brasil, foi um esforço, inicialmente eu conhecia isso, aí eu fui para a Europa, fui lá na coordenação da Jornada Mundial na Cidade Sem Meu Carro, esse era o nome. Essa Jornada Mundial na Cidade Sem Meu Carro, ela tem como princípio o seguinte: o poder público, o município, se adere. E como é que ele adere? Ele adere com o compromisso de fechar alguma área da cidade. Ou fecha uma via na beira da praia, ou ela fecha por exemplo, em Belo Horizonte, nós fechamos o principal cruzamento e gramamos durante aquele dia. Não passava nada. E foi um susto para os motoristas. Então chegaram lá no dia seguinte. Mas quem tomou susto foi quem andava. Foi incrível que pareça, mais do que os motoristas. Os motoristas nem chegavam perto. Né? Então, aquele dia é um dia de reflexão. Para que as pessoas sintam o que é aquele espaço que ele usa todo dia, sob domínio do automóvel, ele passar a ser do público. A primeira vez que eu fui para Palermo. Sim. E eu achei, no começo, que a coisa tinha que ser muito mais revolucionária e tal. Eles fecharam só o centro inteiro de Palermo. Ninguém entrava no centro. Então, das 8 horas da manhã às 18 horas, ninguém podia andar de carro ali. Podia sair com o seu carro. Mas se ele começava a andar, eles orientavam até sair. Saiu da área, não voltava mais a não ser às 18 horas. Aí eles tinham carros elétricos. Era o único que podia apresentar. E o transporte coletivo podia circular, as bicicletas e as pessoas a pé. Então aí eles mediam a poluição, como é que era antes e depois, eles mediam como é que eram as relações das pessoas, e a avaliação, elas sempre foram acima de 80%, 90% de positivo pela população. Olha, no Brasil isso se repetiu, mas ainda com movimentos muito tímidos ainda. Eu digo que eles são muito tímidos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, tem algo que eu acho muito interessante, é fazer, no Dia Mundial Sem Carro, fazer aquele desafio intermodal. Isso, por exemplo, isso aí foi uma invenção brasileira. Que é muito interessante. Pelo pessoal de bicicleta, não foi nem o Rua Viva que deu a ideia. Para mostrar que a bicicleta, que a motocicleta, que o pessoal integrado vai mais rápido do que o pessoal de carro. Quebrar o mito que o polui automóvel menos. É a coisa mais rápida, a melhor coisa e serve para tudo, né? Porque a gente discute assim, olha, o automóvel, ele tem que ter o lugar dele. Hoje é diferente, todos os lugares é dele. Então o que hoje a gente discute é o seguinte: o automóvel, não estamos propondo a eliminação do automóvel, mas estamos propondo que ele tenha regras claras. Então esse dia é bom para a gente refletir isso. Então, por exemplo, uma coisa que é meio tabu no Brasil, ninguém discute política de estacionamento. Pra você ter ideia, eu fiz um curso em 1976 na França,
e eu trouxe compêndios de política de estacionamento. 76. E aqui, a gente pega as prefeituras, ninguém discute política de estacionamento. Política de estacionamento é outra política de mercado. Eu vejo, e o máximo que tem de política, eu não tenho lugar para estacionar. Outro dia eu estava conversando com um amigo e disse, olha, nós fizemos uma análise, tem um déficit de 50 mil vagas de estacionamentos em Brasília. Eu digo, não, isso hoje, daqui a 5 anos, vai ter 100. Isso não para. E aí a gente falar, por exemplo, hoje, falar em garagem, no centro de Brasília, a minha proposta é o contrário. Nós temos de acabar com a farra de estacionamento em Brasília. É uma farra geral. O Detran, o batalhão de trânsito, eles estão totalmente grudados lá no automóvel subsidiando. E você hoje em dia, quando você sobrevoa Brasília, você vê que Brasília está se tornando um enorme estacionamento. A cidade está se transformando num estacionamento. Mas o de caso, tanto espaço que tem para cá. E ele vai invadindo. O problema é verdade. Que se hoje a gente houver o mínimo, é só cumprir a lei em Brasília. Não pode estacionar em cima de praça. Não pode estacionar em lugar que tem uma plaquinha de proibido. Certo? Isso seria uma coisa óbvia. Não pode parar ao longo de canteiro central. E aqui pode tudo. Né? Aqui pode tudo. Então o que a gente está hoje defendendo é isso. É que haja uma política para que o automóvel se integre ao sistema. E não que a gente tente solucionar achando que ad eterno vamos arrumar ruas e estacionamento para automóvel. Tem um arquiteto, famoso arquiteto que revolucionou o sistema de trânsito em Copenhague, da Dinamarca, o Jan Gehl. Ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz que o planejamento das cidades tem que ser feito para as pessoas e não para os carros. Que hoje em dia a gente está planejando as cidades para os carros e não para as pessoas. E é isso que você está falando aí. Você planejar para o pedestre, para as pessoas viverem bem, não o tempo todo para melhorar a vida de quem usa carro. Com isso que ele falou, igual que a gente chamou agora fizemos um manifesto do MDT, que é essa organização que eu faço parte, com o Fórum da Reforma Urbana, que reúne os movimentos sociais. E o termo era exatamente isso, né? A rua é das pessoas e não dos veículos. E não dos carros, exatamente. Então, o que a gente vê aqui no Brasil é uma inversão. A gente trabalhando, o Estado trabalhando para facilitar a vida dos carros e não para facilitar a vida das pessoas. Mas, Nazareno, nós estamos acabando o nosso segundo bloco, infelizmente, porque a conversa está muito boa, mas no próximo bloco o Nazareno vai continuar falando um pouco dos projetos dele e vamos querer saber a opinião dele sobre o transporte, a mobilidade em Brasília. A cidade que é capital da República, patrimônio cultural da humanidade. Como é que está a questão da mobilidade na nossa cidade, na capital do nosso país? Fique com a gente.